Coucou les amis, ça va? Bonjour, bonjour tout le monde. Vamos hoje fazer a nossa leção número 6. Vamos fazer a nossa aula de número 6, referente ao dia le 22 février, referente ao dia 22 de fevereiro. O título da aula de hoje é Commander au restaurant. Commander au restaurant. Fazer o pedido no restaurante. Então, o verbo commander é relativo a fazer o pedido, ok? Fazer o pedido. Commander, commander. Antes de mais nada, gostaria de lembrar a vocês da importância, né, da frequência das atividades, de fazer as atividades com a máxima frequência possível, tirar aí um dia para estudar mesmo e os outros para poder ouvir, né, ouvir os áudios, assistir aos vídeos, pratiquer e praticar o máximo possível, falando alto, falando em voz alta, conversando consigo mesmo no espelho, ou com um colega, uma pessoa da família. Pratiquem, pratiquer, pratiquer, pratiquer. É assim que nós chegamos à fluência. Então, na aula de hoje, na leção número 6, commander au restaurant, né, fazer o pedido no restaurante, nós vamos ver les expressions et les verbes les plus importants, as expressões e os verbos mais importantes neste contexto e les étapes de la commande et le vocabulaire, as etapas do pedido e o vocabulário. Vocês vão ver que o pedido ele tem um certo ritual. E para isso eu trouxe umas informações para vocês, tá? Para que vocês fiquem bem preparados, preparadas para fazer o pedido de vocês. Les expressions et les verbes les plus importants. Les expressions et les verbes les plus importants. As expressões e os verbos mais importantes. Então, como que a gente começa para fazer o pedido? Saluer, saluer. Nós vamos cumprimentar, ok? Cumprimentar. Lembre-se da formalidade, né? Nós chegamos e nós cumprimentamos. Chegamos a um restaurante e dizemos Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Ok? Esqueçam o hábito brasileiro de cumprimentar intimamente o garçom, a garçonete. Não tem amigão, não tem chefe, não tem patrão, não tem nada disso. Todo mundo é monsieur ou madame, ok? Não interessa a profissão da pessoa. Presidente da República, monsieur. Professor universitário, monsieur. Professor na escola, monsieur. Ah, o agente de limpeza urbana, monsieur. A moça ou o rapaz que fazem a limpeza no prédio, monsieur, madame. Então, todo mundo ou é monsieur ou é madame. Ok? Então, nós vamos dizer bonjour, monsieur ou bonjour, madame. Quando nós vamos falar o bonjour, né? Lembram-se da explicação, né? Enquanto tiver luz natural, luz do dia. Pour le petit déjeuner, répétez. Pour le petit déjeuner, café da manhã. Pour le déjeuner, para o almoço. Pour le déjeuner. Então, café da manhã em francês é igual ao português de Portugal. Olha, pequeno almoço. Ok? Ó, petit, petit, petit é pequeno. Pour le déjeuner, para o almoço. Pour le goûter, o lanche, aquele lanche da tarde, né? Então nós vamos dizer bonjour, porque é no horário do dia, né? Enquanto tiver luz do dia. Agora, se for à noite, nós vamos dizer bonsoir, monsieur, bonsoir, madame, né? Para o garçom, para a garçonete que vai nos atender. Isso aqui vai ser pour le dîner, para o jantar, ok? Para o jantar. Então, nós vimos aí as refeições, olha. Petit déjeuner, café da manhã. Déjeuner, almoço. Goûter, o lanche. Ou dîner, jantar. Tá bom? Se vocês tiverem uma reserva
no restaurante, se já tiverem feito uma reserva, vocês vão falar bonjour, monsieur, bonjour, madame, quando vocês chegarem. J'ai, olha o verbo ter aqui, olha, eu tenho, que é o verbo da idade, né? J'ai une réservation au nom de, no meu caso, nome aqui, eu estou fazendo referência ao nome de família, tá bom? J'ai une réservation au nom de Matos. Vamos tirar o monsieur daqui, vamos deixar só o Matos. J'ai une réservation au nom de Matos. Então, vocês coloquem o sobrenome de vocês. J'ai une réservation au nom de Matos. Ok? Então, coloquem aí o sobrenome de vocês. Eu tenho uma reserva em nome de J'ai une réservation au nom de Matos, que é no meu caso. Agora, se vocês não tiverem reserva e vocês tiverem que, na hora, escolher uma mesa, não chega, entra e senta. Não é assim que funciona. Você para na, chega na porta, né? Entra e aguarda. Aguarda vir alguém para te encaminhar até uma mesa, tá bom? Então você não entra, vai escolhendo o lugar, não. Entra, faz o sinal, né, que você está ali, faz um sinalzinho, né? Cheguei, estou aqui, né? Um cumprimento de cabeça, um aceno, bonjour, bonsoir, e vocês vão escolher. Então, ó, ou se vous choisissez une table, ou se vous choisissez une table, ou se o senhor, a senhora, vocês escolhem uma mesa. Inetable. Inetable. Uma mesa, tá bom? Então, vocês não têm reserva, chegaram lá no restaurante, né, de última hora, sem reserva, e vão tentar, né, almoçar, jantar, tomar café da manhã, etc. Então, vocês vão dizer, je voudrais. Je voudrais. Mais abaixo tem a pronúncia, tá? Esse é o verbo da aula de hoje. Tem que saber. Je voudrais. O que é o je voudrais? É a maneira polida, educada, simpática, elegante de pedir alguma coisa. Je voudrais. Je voudrais. É o nosso eu gostaria de. Ok? Então já está tudo aqui, olha. Eu gostaria de. Je voudrais. Je voudrais une table pour 3 personnes, s'il vous plaît. Olha só, mais uma expressão importantíssima para a aula de hoje. S'il vous plaît, é o por favor formal. Então, tudo tem que ter s'il vous plaît na hora de pedir, né? Tem que ter o por favor. Por que que eu estou falando isso? Porque no português do Brasil, pedindo com jeito, a gente nem sempre fala por favor, né? Está dentro de algum local, a janela está aberta. Você fala, poderia fechar a janela? Você poderia fechar a janela? Então, a gente geralmente, às vezes, não vai falar, por favor, você já falou com educação, com carinho. Você poderia fechar a janela? Então, a gente fala, a janela? Você pode fechar? Obrigado, né? Agora, em no francês, nos países onde se fala francês, é importante, é obrigatório falar o s'il vous plaît, né? Essas fórmulas, né? O vos, o s'il vous plaît, né? Tem que falar. Então, je voudrais une table pour 3 personnes, s'il vous plaît. Eu gostaria de uma mesa para 3 pessoas. Eu agarrei nesse número 3, né, gente? Estou agarrado nesse número 3 porque a gente falou esse número, estou para memorizar, ó. Trois, trois, trois. Pour 3 personnes, s'il vous plaît. Bom? Agora, vous demandez le menu, la carte de vin. Aquele objeto, né? Aquele objeto que tem no restaurante, aquele caderninho, né? Com o nome dos pratos, aquele ali se chama la carte. Vocês já perceberam que vem escrito assim, menu, menu, né? Então, eu vou deixar vocês livres aí para poder utilizar esse vocabulário, tá? Então, olha, como é que a gente pede? Je voudrais le menu, s'il vous plaît. Eu gostaria do menu, por favor. Je voudrais la carte de vin, s'il vous plaît. Eu gostaria da carta de vinho, por favor. Ó, vin, vin. Esse IN é bem nasal, ó. Un, 20, 20, ok? Je voudrais la carte de vin, s'il vous plaît. Eu gostaria da carta de vinhos, por favor, ok?
Je voudrais la carte de vin, s'il vous plaît. Isso é você pedir um cardápio, né? Je voudrais le menu, s'il vous plaît. Je voudrais la carte, s'il vous plaît. Ok? Agora, les étapes de la commande. Quais são as etapas do pedido e o vocabulário relacionado? Então, vamos ver aqui que quando nós vamos fazer o pedido, tem etapas a serem cumpridas, ok? Então, vous commandez. Você faz o pedido. Vous commandez. Vous commandez. A gente começa pelo aperitivo, que não é obrigatório, tá? Nem todo mundo pede e nem todo lugar oferece. Mas se houver, vocês já estão preparados. Então, ó, comme apéritif. É como aperitivo. O que que eu vou querer como aperitivo? Cuidado, que aqui não é o comment da pergunta, hein? O comment da pergunta se escreve de outra forma e se pronuncia de outra forma. Aqui é o comme de comparação, tá? Ó, como aperitivo, né? Comme apéritif, je voudrais. Toda vez que vocês forem pedir algo concreto ali, né? Vocês vão fazer o pedido para comer ou para beber. Nós vamos colocar un, que é o um, ine, que é o uma, antes do substantivo que leva o nome do pedido. Então, je voudrais, eu gostaria de un, masculino, ine, feminino. Repetir. Un é o número um. Ine, ine é o número um no feminino. Uma. Façam assim. Até nós chegarmos à aula específica, né? Depois no curso, a aula específica sobre os artigos partitivos. Do contrário, assim vocês nunca vão errar. Pedem uma. Eu quero uma água, eu quero um café, eu quero uma salada, eu quero um bife bem passado, ok? Então, peçam sempre uma. Un, ine. Un, ine. Un, ine. Quanto mais nasal o masculino, melhor. On. Se vocês falarem já está ótimo, tá bom? Nesse primeiro momento. Comme apéritif, je voudrais un kir, ok? Un kir, uma bebidinha, né, alcoólica, que eu gosto. Une bière, para quem gosta de cerveja. Eu já não bebo cerveja, não gosto. Une bière, s'il vous plaît, por favor, ok? Agora, como entrada, comme entrée. Je voudrais un pâté, ok? Pâtézinho mesmo, para passar na torradinha, para comer na entrada. Je voudrais un pâté et une salade, s'il vous plaît, né? Estou dando a opção do masculino e feminino, tá? Comme plat, como prato, aqui já é o prato principal. Então, como prato, o que que você vai pedir? Comme plat, je voudrais un bœuf bourguignon. Je voudrais un bœuf bourguignon. Esse bœuf bourguignon é um prato típico francês, por exemplo, com carne cozida, né? Carne de boi cozida, ao vinho, com cenoura e batata. Tá bom? Uma delícia. Je voudrais un bœuf bourguignon, s'il vous plaît. Ok? S'il vous plaît. Agora é o momento de escolher a bebida. Como é que a gente vai pedir a bebida? Olha, comme boisson. Comme boisson. Como bebida. Boisson. Comme boisson. Je voudrais un verre de vin rouge. Rouge é vermelho, né? Vermelho. Vinho vermelho, ou seja, vinho tinto. Je voudrais un verre de vin rouge, uma taça de vinho, tá? A palavra copo e taça se pronuncia da mesma forma. Verre, que significa vidro, ok? Vidro. Então, o copo com água, o copo e a taça de vinho é verre, tá bom? Je voudrais un verre de vin rouge. Je voudrais un verre de vin rouge.
Quero ouvir vocês pronunciando, hein? Je voudrais un verre de vin rouge. Eu quero uma taça de vinho tinto. Je voudrais, outra opção, no feminino. Une bouteille de vin rouge. Une bouteille de vin rouge. Ó, bouteille. Bouteille. Ok? Une bouteille de vin rouge. Uma garrafa de vinho tinto. Bom? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ok? Então, tô trabalhando aqui com todo tipo de orçamento. Quem pode pagar uma taça, quem pode pagar uma garrafa. Eu estou na base da taça porque está pela hora da morte, né? O eu. Então, por último, a gente encomenda, a gente pede, né, a sobremesa. É como dessert. Dessert tem dois S's. Se vocês falarem dessert com som de Z, com S só, dessert, é deserto, deserto do Saara, deserto do Atacama, pelo amor de Deus, hein? Então, comme dessert, comme dessert, como sobremesa. Je voudrais un flan, sem criatividade nenhuma, né, gente? Para sair de casa para comer flan, eu como, né, em casa mesmo. Un flan une crème brûlée. Une crème brûlée, né? Que é aquela sobremesa com flambada, né? O açúcar é flambado e fica aquela crostinha por cima que a gente quebra com a colher. Je voudrais une crème brûlée. Je voudrais une crème brûlée. É como se fosse assim, ó, um creme queimado. Um creme queimado. Bom? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bom? Então vamos repassar? Vamos repassar? Comme apéritif, je voudrais un kir, une bière, s'il vous plaît. Comme entrée, je voudrais un pâté, une salade, s'il vous plaît. Comme plat, je voudrais un bœuf bourguignon, s'il vous plaît. Comme boisson, je voudrais un verre de vin, une bouteille de vin, s'il vous plaît. Comme dessert, je voudrais un flan, une crème brûlée, s'il vous plaît. Atenção, falei dos artigos, né? Que a gente vai pedir sempre an, ine. Estou falando restaurante aqui, gente, mas, por exemplo, você vai à padaria, você vai pedir je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Ok? Vai pedir uma baguette. Je voudrais une baguette, s'il vous plaît. Vocês vão ao café, vão pedir je voudrais un espresso, s'il vous plaît. Eu quero um expresso, gostaria de um expresso, por favor. Tá? Então vamos usar o un e o une. Existe em francês, je voudrais, por exemplo, eu falo assim, olha, je mange, eu como chocolate. Je mange du chocolat. Je mange du chocolat. Eu posso usar esse du aqui, olha. Je mange du chocolat. Ou eu posso falar, je voudrais du chocolat. Só que quando eu falo je voudrais du chocolat, a quantidade está indeterminada. A pessoa que está me atendendo não está sabendo se eu quero um chocolate quente, um tablete de chocolate, se eu quero 1 quilo de chocolate, se eu quero um pedacinho de chocolate, ok? Então, o de lá é para feminino, tá? Je voudrais de la salade. Je mange de la salade. Eu como salada, eu gostaria de salada. A pessoa não vai saber a quantidade. Agora, quando eu falo je voudrais une salade, vai me trazer uma porção de salada, tá bom? Então, vocês podem até ouvir isso, o du e o de lá. Foca no un, une, que assim vocês não erram, tá bom? O quinto passo, vous payez. Vous payez, tá bom? Ó, payez. Vocês pagam. Vocês pagam. O senhor paga, a senhora paga. Então, na hora de pagar, o que que a gente fala? L'addition, s'il vous plaît. L'addition, s'il vous plaît. L'addition é a conta, ok? A conta, por favor, né? L'addition, ou seja, a adição, né? A conta é um somatório de coisas. A adição, igual ao português, né? 2 mais 2, 4, né? L'addition, s'il vous plaît. Esqueceu a palavra l'addition? Faz o sinalzinho da conta que é universal. Qualquer lugar do mundo a pessoa sabe o que é isso, tá bom? Ou vocês podem falar je voudrais payer, s'il vous plaît. Eu gostaria de pagar, por favor. A pronúncia do verbo conjugado
A pronúncia do verbo conjugado no vós e o verbo no infinitivo é a mesma, tá bom? Então, ó, vous payez. O senhor paga, a senhora paga, vocês pagam. E payer, pagar, é a mesma, tá? A pronúncia é a mesma. Não precisa pensar, ah, tá errado. Não, tá certo, é a mesma coisa. Payer, payer, tá? Je voudrais payer, s'il vous plaît. Eu gostaria de pagar, por favor. Par carte, cartão de crédito. En espèce, en espèce, dinheiro vivo. Ou par carte, en espèce. Ok? Attention. Olha só algo que eu já disse na aula de ontem sobre a pronúncia dos verbos, mas que aqui se mostra muito verdadeira. Se você disser je voudrais, eu gostaria de, você vai ter a mesma pronúncia. Il voudrait, ele gostaria de. Elle voudrait, ela gostaria de. Ou on voudrait, a gente gostaria de. Então, se você estiver, você e mais uma pessoa, jantar romântico, você pode falar com o garçom, com a garçonete. On voudrait une bouteille de vin. A gente gostaria de uma garrafa de vinho. Ou se você está fazendo o seu pedido e para um amigo e uma amiga que não falam francês, você fala com o garçom, Monsieur, je voudrais un verre de vin, uma taça de vinho. Il voudrait une bière, ele gostaria de uma cerveja. Elle voudrait un verre de vin blanc, uma taça de vinho branco. Ok? Então você pode aí falar por você e ainda salvar os coleguinhas que não falam francês. Olha que coisa boa. Então a pronúncia é a mesma. Je voudrais, il voudrait, elle voudrait, on voudrait. Ok? Então prestem atenção aí. Isso acontece com vários verbos, hein? Com a grande maioria deles. Tá? Trois verbes essentiels, três verbos essenciais para essa aula de hoje. O verbo manger, que é o verbo comer. Então, je mange, il mange, né? Ele come. Como é que a gente fala ela come e a gente come? Elle mange, on mange. A pronúncia só vai mudar no vós. Prestem atenção, olha. A pronúncia só muda no vós, ó. Vous mangez. Vous mangez. A pronúncia vem para cá. O resto é tudo mange. Mange. E aí, ó. Mange. Eu como, ele come, ela come, a gente come, o senhor come, a senhora come. Ok? A gente vai ver isso depois nas outras aulas, né? No curso, como é que vai funcionar a conjugação de todos. Por enquanto, o que é mais importante? O verbo boire. Boire é o verbo beber, ok? Beber. Então, ó, je bois, elle boit, vous buvez. Vous buvez. Toda vez que tiver o U, tem que fazer o biquinho, ó. U, U, bu, bu, buvez. Buvez, ok? Vous buvez. Então, je bois, eu bebo. Elle boit, ela bebe. Vous buvez, o senhor bebe, a senhora bebe, vocês bebem. Um verbo aqui que é fundamental para a vida em francês. O verbo prendre. Prendre. Vocês vão me ver muito nos vídeos fazendo assim, ó. Prendre. Prendre. Esse é o verbo tomar. Quando eu falo tomar, é no pleno sentido da palavra. Por exemplo, tomar água, tomar um ônibus, tomar um táxi, alguma coisa que cai no chão, você pega, ok? Comer e beber. Então, esquecer o verbo beber, esquecer o verbo comer, fala o verbo prendre. Então, como é que fica? Je prends. Je prends. Eu pego, eu tomo, eu bebo. Ok? Je prends. Je prends. Não pronuncia o final, ok?
On prend. A gente come, a gente bebe, a gente toma, tá? A conjugação é diferente, mas a pronúncia é a mesma, tá bom? Vous prenez, vous prenez, ok? Vous prenez. Ontem na aula, nós vimos na aula sobre as perguntas, né? As perguntas, como formular perguntas em francês, nós vimos a pergunta o quê? O quê? Vocês se lembram disso? Da pergunta o quê? O quê? É a pergunta qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Lembram-se disso? Qu'est-ce que? Então o garçom vai perguntar assim para vocês, ó. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous prenez? O que o senhor come, o que o senhor bebe, o que a senhora come, o que a senhora bebe, o que vocês comem, o que vocês bebem. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous prenez? Então, olha, atenção para essa pergunta, porque vai ouvir, ok? E aqui, un peu de vocabulaire. Eu sei que o nosso tempo é curto, impossível falar do vocabulário inteiro de comida, bebida, né, em francês, só num evento virtual, mas deixei aqui, ó, como curiosidade para que vocês possam ir lá ir trazendo frases, repetindo, memorizando, olha. Palavras, expressões no masculino, ó. Un café, né, um café. Un chocolat chaud, um chocolate quente. Ante, ante, um chá. Un coca, Coca-Cola, é masculino em francês. Un sandwich, um sanduíche. Un plat de, um prato de. Você pode falar un plat de légumes, um prato de legumes. Un plat de salade, um prato de salada. Ok? Você pode falar un plat italien, um prato italiano, tá? Então, je voudrais manger un plat italien. Eu gostaria de comer um prato italiano. Je voudrais manger une pizza. Une pizza. Tá vendo? Nós vamos criando frases. Eu estou dando para vocês instrumentos para que vocês caminhem sozinhos, ok? A partir desta base, vocês são capazes de já falar muita coisa em francês. No feminino, une bière, uma cerveja. Une bière. Une tasse de. Une tasse de. Une tasse de é uma xícara. Uma xícara, ok? Un verre de, um copo ou uma taça, ok? Cuidado para não confundir, hein? Um falso cognato. Une bouteille de. Une bouteille de, uma garrafa de. Une boisson chaude. Une boisson chaude, uma bebida quente. Une boisson fraîche. Une boisson fraîche, uma bebida gelada. Une salade. Une salade. Une sauce piquante. Une sauce piquante. Quando você pede aquele molho, né, bem apimentado, você fala une sauce piquante. Ok? Ah, plural, né? Tudo que for masculino e feminino no plural vai ser sempre precedido pelo artigo de. De. Tem o S, mas a gente não fala. De. De. Ok? Então, ó. De croissant. De croissant. Vários. Je voudrais des croissants. Eu gostaria de croissants, no plural. Je voudrais des légumes. Eu gostaria de legumes. Je voudrais des céréales. Eu gostaria de cereais. Você pode falar também, eu como, né? Je mange des légumes. Eu como legumes. Eu como cereais. Je voudrais des haricots verts. Je mange des haricots verts. Haricots verts é ervilha, ok? E feijão? Como é que é feijão? Feijão é assim, ó. Des haricots noirs. Ervilhas pretas, né? Ou leguminosas pretas. Feijão, ok? Des haricots noirs. Je voudrais des fruits. Je mange des fruits. Eu como frutas. E je mange des bonbons. Je voudrais des bonbons. Bombom pode ser bala,
bala ou bombom mesmo, clássico, tá bom? Voilà, c'est ça por aujourd'hui. Merci beaucoup, les amis. À bientôt. Encontro vocês na nossa aula número 7, que é o balanço, né? O balanço do que a gente viu até aqui antes do nosso encontro ao vivo, que a gente vai marcar lá no nosso grupo, tá bom? Merci, bisous, à bientôt, tchau.